Fala aí pessoal, aula de hoje muito especial e muito importante sobre a África antes dos europeus. Ela é resultado de uma conquista bastante relevante que é a do ensino de História da África na escola. Isso é um movimento recente que reconheceu a importância do continente africano e dos afrodescendentes para a formação da nossa cultura. Então nosso principal objetivo hoje é começar a entender um pouco da história desse continente, que é bastante complexo, mas fica aí uma espécie de um convite para você começar a conhecer melhor como é que se funcionava e se organizava a África, não só pelo ponto de vista do europeu, que depois colonizou o continente. Tá certo? Dica importante, né? Muitas vezes o aluno confunde, fala da África como se fosse um país. Até existe, né? A República da África do Sul, que é um país, mas a África é todo um continente bastante plural e a gente vai começar a falar disso agora. O primeiro ponto que eu vou destacar aqui com vocês é a importância do comércio através do Saara. O continente africano, fazendo um link aí com a geografia, tem dois desertos bastante importantes. Um muito grande no norte, que é o deserto do Saara, e um mais ao sul, que é o deserto do Kalahari. Nesse deserto do Saara, a gente vai destacar mais aqui hoje, você vai entender logo por quê. Existia uma atividade comercial muito importante, que era feita em caravanas e até por alguns povos nômades, conhecidos como berberes. Esses povos, eles levavam mercadorias de regiões imediatamente abaixo do Saara, para ter contato com a Europa, né, por meio de rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo, que é aquele mar que fica entre o continente europeu e a África, né, e levavam diversos gêneros, como ouro, marfim, tecidos e peles, para fazer esse comércio. Essa atividade ela tem bastante destaque, ela é bastante antiga, ela já acontecia, por exemplo, no período que a gente chama de Idade Média para os europeus. Tá? Já estava ali estabelecida. E isso continuou. Ela foi tão relevante que alguns povos africanos, a partir dessa atividade comercial, acumularam riquezas e formaram alguns reinos muito poderosos nessa localidade, logo abaixo do Saara. A gente vai falar especificamente de 3 reinos, tá? O reino de Gana, o reino de Mali ou Mali e o reino de Songhai. O mais antigo deles é o reino de Gana. Ele, depois de alguns séculos, acabou se desfazendo por conta de disputas comerciais importantes. E ele foi, na verdade, houve uma espécie de uma sequência, isso é muito interessante. Quando o reino de Mali ele se organiza a partir de algumas das estruturas do governo, vamos dizer assim, das rotas comerciais, da administração das rotas comerciais que existiam no reino de Gana. Né? Esse reino de Mali vai já até o início da Idade Moderna Europeia e depois, mais posterior, vamos dizer assim, depois, viria o reino de Songhai, também aproveitando essas estruturas do reino de Mali, sempre muito ligados à atividade comercial. Vamos aprofundar um pouco o que esses reinos têm de tão importantes que merecem nosso comentário. São 4 características principais que eu gostaria de dividir aqui com vocês a respeito desses 3 reinos. A primeira delas é que esses reinos não tinham unidade territorial. Isso quer dizer uma grande diferença, na verdade, para a maneira que os europeus entendiam, que já tinham uma noção de território. Né? Esses reinos eles não tinham um território muito claro, eles dominavam algumas cidades, algumas rotas se estabeleceram, mas não existia essa noção de unidade de território muito clara. Outra coisa muito importante, que é uma característica comum desses 3 reinos, é que eles eram reinos tributários. O que isso quer dizer? Que eles dominavam algumas áreas e rotas de comércio e cobravam tributos, que é a mesma coisa que imposto. Então eles viviam da arrecadação, digamos assim, de taxas que eles faziam a partir dessas rotas de comércio e das áreas que eles ocupavam. Por isso que existe uma relação tão clara entre esse comércio e a formação desses reinos. Outras 2 características bastante importantes é que esses reinos eram monarquias, ou seja, em geral, era um rei, né, que fazia a atividade de governo, e também que os reinos tinham uma característica multiétnica. Isso é muito legal, para a gente pensar na diversidade do continente africano. O que é multiétnico? Etnia é uma palavrinha que a geografia e a história usam muito para definir um grupo que se identifica culturalmente, né? E então esses reinos eles tinham uma pluralidade muito grande, às vezes religiosa, inclusive. Né? O reino do Mali e do Songhai, por exemplo, foram islamizados durante a Idade Média, ou seja, aderiram, em parte, os seus chefes
ao islamismo. Nem sempre a população aderia. Então, o que existia era um caldeirão cultural, vamos dizer assim. Isso é muito importante porque diferencia, por exemplo, do modelo europeu, que era mais uniforme, muito uma unidade construída na violência, né? Por meio do cristianismo, enfim, e da manutenção do poder da Igreja Católica durante a Idade Média. Muito bem. Falamos desses 3 reinos, mas o continente africano é enorme. Como eu disse para você, nosso objetivo hoje era mais fazer um convite para conhecer essa diversidade. Mas tem umas coisas que eu não posso deixar de comentar com vocês. Algumas outras sociedades africanas tinham conhecimentos que os europeus não tinham, ou pelo menos não tinham em tal nível de detalhamento e eficiência. Eu vou dar 3 exemplos aqui e fazer uma relação importante com essa imagem que eu escolhi para acompanhar a nossa aula. O primeiro deles é o conhecimento da metalurgia. A metalurgia é a técnica, digamos assim, de construir instrumentos de metal, né? Você pode ver aqui na imagem que existe a referência a alguns instrumentos de povos africanos que são construídos na base do metal. Os conhecimentos de metalurgia de muitos desses povos eram mais diferentes, eram em alguns sentidos até mais eficientes do que os que eram dominados na Europa. Tá certo? Isso é muito importante, porque a metalurgia ajuda nessa outra atividade aqui, na agricultura, no manejo da terra e também nessa desse terceiro conjunto de técnicas aqui importantes para a exploração econômica, que é a mineração. Muitos povos africanos conheciam técnicas de exploração de ouro, e de prata e diamantes que os europeus não conheciam. Não por acaso, quando houve a colonização e a exploração da escravidão nesse continente, muitos desses africanos foram levados como mão de obra especializada para a colonização nas Américas. Isso não foi à toa. Não era só porque precisava alguém para trabalhar, era também porque essas pessoas tinham um conhecimento que os europeus não dominavam. Outra característica de muitos desses povos e reinos africanos era a relação próxima entre o poder e o mundo espiritual, o mundo religioso. Nesse ponto até existe alguma aproximação com o que acontecia na Europa. Os líderes, os chefes desses povos africanos, desses reinos, eram entendidos como pessoas privilegiadas no trato com o divino, né? Ou seja, existia toda uma religiosidade africana, na maioria dos casos politeísta, ligada a expressões da natureza, mas que estava intimamente ligada às expressões de poder. Então, olha só para a gente fazer um resumo aqui para dar um encaminhamento final. Você entendeu que existia próximo à região do Saara um importante comércio de mercadorias que tinham bastante valor lá para os europeus e para as rotas comerciais. Você entendeu que esse comércio contribuiu para a formação de 3 importantes reinos, o reino do Ghana, o de Mali e de Songhai. Você também compreendeu que existiam outras sociedades que dominavam técnicas que muitas vezes eram desconhecidas para o europeu. E veja, o europeu considerava-se superior, não é mesmo? E comentamos também que existia nessa sociedade uma proximidade entre o poder da terra, vamos dizer assim, e o mundo que se considerava dos espíritos. Eu vou encerrar com uma questão muito importante, que é com relação à escravização, à escravidão no continente africano. E aí vai um alerta importante. Muita gente diz assim, essa reclamação sobre a escravidão é exagerada porque já existia escravidão no continente africano. Vamos com muita calma, que essa afirmação é muito perigosa e ela pode levar a conclusões erradas ou aquilo que o historiador chama de anacronismo, que é quando a gente pega uma noção do nosso tempo e tenta jogar em uma outra sociedade. Vamos entender isso mais de perto. De fato, existia escravidão antes no continente africano, certo? Essa escravidão normalmente era por guerra ou por dívida. Isso queria dizer o seguinte, se povos de determinada região vencessem uma guerra contra outros, o outro que perdeu podia exercer sua força de trabalho como um motivo daquela derrota. Muito bem, isso existia. Só que a escravidão, conforme foi implantada pelos europeus, ela implicou em 2 coisas muito diferentes. A primeira delas é que ela foi feita numa escala comercial, ou seja, o continente africano sofreu um vazio demográfico com a quantidade de pessoas
de africanos que foram levados para outros continentes na condição escrava. Isso era feito à força, com separação de grupos familiares, com muito sofrimento humano. Isso é uma primeira coisa que já é uma diferença, né? E isso está ligado ao segundo tópico, que é a implicação do que a gente chama de diáspora, que é esse espalhamento forçado desses africanos pelo mundo. Isso é uma diferença muito grande. Fora que a diferença étnica entre o senhor e o escravo, ela existia nessa escravidão do europeu, o que não necessariamente existia na escravidão do continente africano. Bom, agora que você já está mais por dentro desses temas, eu espero que você esteja pronto para debater história com seus colegas e outras pessoas que têm interesse. Tá certo? Um abraço e até uma próxima.